Olá a todos, bem-vindos ao webinar CISO Advisor Cloudflare. Hoje nós estamos recebendo dois especialistas em segurança cibernética de nuvem. Jorge Verges, líder da Cloudflare na América Latina, com mais de 15 anos de experiência nas áreas de infraestrutura, telecomunicações e TI e cibersegurança, no Brasil e nos Estados Unidos. Junto com o Jorge, nós temos também Diego Moura, líder da Cloudflare para 9 países da América Latina, com mais de 10 anos de experiência em tecnologia e especialização em cibersegurança, com passagem por grandes players do mercado. Eu sou o Tadeu, editor do CISO Advisor, e participa comigo para esse bate-papo o colega jornalista e editor do CISO Advisor, Paulo Brito, o PB. Bem-vindo, Jorge Verges. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Diego. Obrigado aí pela oportunidade. Bem-vindo, Diego Moura, e eu agradeço vocês por nos atender. Obrigado, Tadeu. Obrigado, Paulo e Verges. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Olá, PV. Bem-vindo também aqui para me ajudar nesse bate-papo. A bola está contigo. Legal. Boa tarde, pessoal. Jorge, uma pergunta aqui para você que é assim, hoje as empresas estão cada vez mais se deparando com a necessidade de mover as suas cargas de trabalho para a nuvem, seja nuvem privada, pública, híbrida, né? Só que, quando se fala de computação em nuvem, começa uma preocupação grande de proporcionar segurança no acesso aos servidores e às aplicações e, ao mesmo tempo, proporcionando segurança para o usuário. Como é que dá, atualmente, para garantir segurança num ambiente complexo, que nem esse de nuvem, onde assim, qualquer deslize nessa implementação pode comprometer toda a operação de uma empresa inteira? Oi, Paulo. Obrigado aí pela pergunta. O acesso às aplicações, sejam elas em nuvem, privada, pública ou híbrida, são geralmente protegidas aí por redes corporativas e essas suportadas aí por conexões MPLS, SD-WAN ou conexões dedicadas. A rápida adoção da plataforma móvel, né, e as implicações agora da atual pandemia aceleraram muito a exposição da conexão ou o acesso a esses ambientes através da internet. A segurança do acesso às aplicações, elas estão muito focadas hoje em hardware, à frente de grandes redes corporativas ou à frente de grandes nuvens, sejam elas públicas, privadas ou híbridas. Os sistemas de segurança, eles não estão preparados para essa rápida adoção do acesso pela internet, que foi o resultado da rápida adoção do trabalho remoto. Basicamente, toda a estrutura da rede corporativa e da sua segurança, ele foi substituído nesse momento pelo acesso da internet. Estamos hoje aqui, todos, cada um de sua casa e não do seu escritório, né? Então, essa descentralização do acesso via internet, ela potencializa, ela gera uma oportunidade para provedores de serviço que operam em plataformas globais em nuvem, contribuindo para a segurança e para a performance dessa conexão entre o usuário ou o dispositivo final a essas aplicações, né? É importante que esse provedor possua uma rede escalável, segura e rápida, com alta presença de nós edge ao redor do globo, cada vez mais próximos desses usuários que hoje estão remotos. Então, estar próximo desses usuários da internet, ser efetivo na validação do usuário ou dos dispositivos, e depois de feita todo o processo de validação de segurança, agregar performance, é um ponto fundamental, né? E resolver tudo isso, fornecer tudo isso, disponibilizar tudo isso de forma intuitiva, rápida e segura, permitindo visualização dos logs em uma única plataforma, definitivamente agregar valor às equipes responsáveis hoje pela segurança e performance das grandes corporações. Então, ponto fundamental é estar próximo aí da requisição, ser efetivo na segurança e agregar performance. E também permitir escalabilidade de todo esse processo. Entendi.
Jorge, e para esse caso, o que a Cloudflare tem levado aos clientes em termos de tecnologia que justamente favorecem a adoção de nuvem desse jeito que você está contando, que é uma forma segura? Oi, Paulo. Antes de eu entrar nesse ponto, eu queria mencionar alguns dados importantes aqui da nossa rede, da nossa operação. Hoje nós suportamos 14% das requisições realizadas na internet, 14% das solicitações HTTP e HTTPS. Nós servimos mais de 24 milhões de domínios e propriedades, tá? Nós temos presença em mais de 200 cidades e 100 países e operamos uma rede homogênea, né? O hardware, o software, o nosso painel, o dashboard, são todos resultado de desenvolvimento próprio. Nós temos uma rede, Ncast, com o NOS-Edge Full Stack. Significa que qualquer nó da Cloudflare ele é capaz de resolver qualquer tipo de solicitação. A gente não faz nenhum redirecionamento dentro da rede para resolver uma requisição mais complexa. Tá? E a nossa rede tem uma escala. Hoje a gente opera com 42 terabits por segundo de capacidade. Tá? A gente tem condições de atender e de mitigar ataque de altíssima volumetria. Tá? E temos também, oferecemos para os nossos clientes um dashboard extremamente intuitivo que permite análise e rápida decisão para qualquer evento que seja detectado ou monitorado dentro da nossa plataforma. Com relação à questão de tecnologia e segurança, nós dispomos de mecanismos de machine learning e inteligência artificial que, somado à alta amostragem de clientes, que eu já mencionei, nos ajudam a oferecer serviços de segurança e performance sempre atualizados quanto à evolução do comportamento do usuário na internet. Tanto o comportamento positivo, o bom comportamento, quanto o mau comportamento, o comportamento maligno. Tá? Então, hoje nós nos posicionamos como um provedor de Network as a Service e Network Security as a Service. Dentre as soluções, vale destacar aqui, nós oferecemos um Web Application Firewall, que já vem com mais de 2.000 regras prontas pela Cloudflare, o banco de reputação IP, um blacklist de reputação IP que é constantemente atualizado, a facilidade de poder utilizar as regras WASP, por exemplo, e também de criar regras granulares. Tá? A gente tem a proteção contra ataque DDoS, a mitigação DDoS totalmente descentralizada, podendo bloquear o ataque já na sua origem, sem a adição de latência. Tá? E isso vale tanto para os ataques direcionados às camadas mais altas de aplicação e também para a camada de rede. Para a segurança mais avançada, a gente tem o Rate Limiting, que mitiga o ataque de força bruta, que é aquele ataque que visa romper a sua sessão de login e senha, onde você geralmente deixa informações mais sensíveis. Ali a gente consegue fazer um setup de proteção também. E o Bot Management, que é um produto que visa bloquear os bots malignos, né? A gente sabe hoje já existe boa parte do tráfego da internet, ele já é feito por bots. Existem, obviamente, os bots bons, né, que fazem parte do ambiente de automação da internet, como os bots da plataforma móvel, Facebook, Google, entre outros. Mas a gente também consegue, criando um bot score em cima das nossas plataformas de segurança, bloquear os bots malignos, né? E falando um pouquinho dentro do conceito de Zero Trust, a gente tem um produto que se denomina Cloudflare Access, é um produto que visa validar e autenticar toda e qualquer solicitação de acesso de um usuário remoto às aplicações que são hoje protegidas por nossa plataforma. Ele compete com uma arquitetura tradicional de sistemas VPN, porém a proposta desse produto é criar um ambiente bem mais simples de configuração e de operação. E o Gateway, que é um DNS Filtering que incrementa a segurança de toda a rede e permite aí o cliente ter visibilidade dos seus usuários, seus dispositivos, poder atuar ali num controle de filtragem, segurança e também outras funcionalidades que lhe permite não só incrementar a segurança e também melhorar a performance de todo o ambiente dele e dos seus usuários.
Esses são alguns exemplos do nosso portfólio e de algumas tecnologias que a Cloudflare usa para segurança e performance de aplicações na internet. Interessante. Ô, Jorge, nós vamos voltar aí nesse assunto do Zero Trust, né? Agora mais à frente. Mas antes eu queria te perguntar o seguinte: agora, durante a pandemia, as empresas tiveram que colocar rapidamente aí seus funcionários para trabalhar em casa, né? E apesar de muitas delas já operarem em um ambiente em nuvem, isso gerou uma grande preocupação, né, em como você disponibilizar conexões de acesso seguro às aplicações de negócio. O que uma empresa, na sua opinião, tem que ter em mente em relação ao trabalho remoto? Obrigado, Tadeu. Considerando que a internet passou a ser a principal forma de acesso aos sistemas e aplicações das empresas, os desafios de segurança e performance só aumentaram. A empresa deve avaliar um provedor que possua uma rede com o NOS Edge o mais próximo possível de sua equipe remota e área de atuação. A conexão do endpoint ou do usuário final à rede Edge é o primeiro passo para que se inicie a análise de segurança de acesso, a validação do usuário e a integridade do dispositivo. A partir dessa primeira análise, entram os protocolos de performance que visam conectar a solicitação de acesso à aplicação destino ou ao servidor de origem. Então, possuir uma rede de alta performance com protocolos de otimização de latência do tipo Smart Routing, monitoração de failover, entre outros, são aspectos fundamentais para evitar o prejuízo de performance, típicos, por exemplo, de uma arquitetura tradicional de autenticação por VPN, onde você tem uma centralização, um servidor centralizado, e em movimentos rápidos e disruptivos, como os da Covid-19, eles se defrontam em um sistema não dimensionado para acomodar em um rápido movimento a autenticação de 100% dos usuários. Tá? Então, é importante também avaliar a capacidade desse provedor em atender picos de demanda de tráfego, possuir escalabilidade das principais funcionalidades de segurança e performance que podem ser demandadas por múltiplas razões, como um evento sazonal, uma falha regional de disponibilidade de uma certa aplicação, obrigando o redirecionamento das solicitações para uma outra região. Tá? Esse contexto pode ser regional ou global. Ok, alertas bem importantes e interessantes. Ô Jorge, agora voltando ao Zero Trust, né, que prega que nenhuma confiança deve ser dada a priori a um sistema, usuário ou aplicativo, independente de sua localização na rede. Eu te pergunto, por que esse conceito se tornou uma espécie de bala de prata da segurança cibernética? E como é o modelo recomendado pela Cloudflare de segurança Zero Trust? A Cloudflare possui recursos para atender aos conceitos do Zero Trust, onde toda requisição é considerada suspeita, utilizando-se de nossa rede global em nuvem, substituindo equipamentos on-premise e tecnologias WAN por uma rede resiliente e escalável, que fornece diversos mecanismos de segurança e performance para toda e qualquer solicitação de acesso, facilitando a visualização de todo esse ambiente, logs e parâmetros, né, de forma intuitiva e de fácil acesso em nosso dashboard. A nossa recomendação é proteger todos os níveis de conexão sem perder o foco em performance. Tá? Dessa forma, o que a gente recomenda? Ter a proteção do nível de resolução DNS. A gente tem hoje o DNS Resolver mais rápido, e nós podemos proteger tanto a resolução recursiva quanto a autoritativa, fazer a validação e registro de toda e qualquer requisição de acesso. A gente tem o Access, que atua exatamente na validação do acesso a uma determinada aplicação, e seja essa originada num escritório, no dispositivo móvel ou de casa. Dentro dos componentes dessa validação de acesso, tem dois temas aí importantíssimos, que é o Identity Manager. A gente tem parceria com os principais ID providers do mercado para já permitir
ao time que esteja fazendo essa configuração desse acesso de forma muito cômoda, já poder fazer uso desses public IDs. Então, se, por exemplo, você tem um ambiente que amanhã 200 contractors eles vão trabalhar dentro da sua plataforma, da sua aplicação, eles podem já trazer esses public IDs, você entra no nosso sistema e já carrega esses IDs, e ali no nosso ambiente você configura a sua política de acesso para esses ambientes. Então, isso é um facilitador, é uma comodidade que você tem para ter um menor esforço operacional na configuração desse acesso ou dessa equipe que vai fazer um trabalho temporário, por exemplo, dentro do seu ambiente. Existe um outro componente importante também, que é a integridade do dispositivo, né? Então, hoje, também dentro da nossa plataforma, nós podemos checar a integridade do dispositivo e a segurança do endpoint, que são partes importantes da solução ou do conceito Zero Trust. Nós temos hoje parcerias com os principais provedores aí do ecossistema de Device Integrity e a gente consegue também agregar essa facilidade para quem faz uso da nossa plataforma. Com relação à parte de DNS, nós temos o Gateway, que é um DNS Filtering, que utiliza filtros disponíveis em nossa ferramenta para adequar o uso da internet às necessidades do negócio do nosso cliente. Então, ele permite a restrição de acesso a certos conteúdos, diminuindo o risco de ataque e facilitando que você também trabalhe com os recursos de forma mais otimizada e adequada à sua utilização, e, obviamente, isso se traduz em ganhos de performance também. E nós temos uma outra solução, que é o que chamamos aqui de Magic Transit, que é uma solução de trânsito que permite conectar escritórios e data centers entre eles e também a internet, com todo o nível de segurança e aprendizado que nós dispomos em nossa plataforma. E aí a gente consegue incrementar a proteção, redução de custo, quando comparado aí com conexões dedicadas ou ter um hardware dedicado para fazer esse tipo de funcionalidade. Então, a nossa proposta, dentro desse conceito de Zero Trust, é tentar secar todas essas possibilidades de ataque, trabalhar sempre com o máximo nível de questionamento de qualquer ação de acesso, ou de consulta, ou de resolução a uma determinada aplicação e trazer sempre a efetividade na segurança e nas questões de performance, que, na verdade, é o que todo mundo sempre busca, ter segurança sem ter nenhum prejuízo a qualquer questão de performance ou lentidão. Legal. Eu queria fazer uma pergunta agora para o Diego. Diego, todo esse detalhamento que o Jorge acabou de falar, que é uma empresa, ao implantar o Zero Trust, poderá ter essa quantidade de recursos. Agora, quais você acha que poderiam ser os primeiros passos para uma empresa sair caminhando nessa direção? Perfeito, Paulo. Muita gente comenta ser um pouco complexo a implementação do Zero Trust, tá? Porque, normalmente, quando a gente fala em segurança, logo vem aquela ideia da segurança de perímetro, firewall, caixas, toda essa complexidade, né? E até agora, Zero Trust exigiu implementação detalhada por engenheiro de segurança, com foco nos princípios básicos e todas essas tecnologias que nós enxergamos no mercado, né? Quanto mais tecnologia, mais você vai ter segurança. Mas, graças à introdução do Cloudflare Access, por as explicações do Jorge Verges, qualquer organização pode ter uma implementação de forma bem rápida, fácil, com um sistema de Zero Trust em seu ambiente, tá? Eu creio que implementar Zero Trust pode ser bem mais fácil do que se imagina. Então, nós temos 4 pontos hoje que a gente pode seguir esses 4 pontos, primeiramente, e seus derivados, claro. Quais são eles? É a microsegmentação, autenticação multifatorial, né? O terceiro seria o privilégio, o princípio do privilégio mínimo e validar todos os endpoints, entendeu? Então, se precisar de uma dica para começar, busque entender o negócio de uma forma clara, tá? Para que você tenha a primeira pergunta e resposta, de que
qual pessoa pode ter acesso e ao que ela precisa ter acesso, limitando ao máximo, porém sem atrapalhar o fluxo de trabalho dessas pessoas. Tá? Então, você consegue, de uma forma bem simples, com Cloudflare Access, não vou repetir toda a explicação que o Jorge já fez, mas de uma forma bem simples, você consegue liberar acesso, limitando aquela pessoa às aplicações, aos ativos, o que ela precisa realmente ter acesso para ela realizar o trabalho dela sem interrupção. Tá? Então, voltando aos 4 pontos principais, aí seriam esses. A gente entende, então, que a Cloudflare tem todos esses recursos para auxiliar nessa caminhada de uma empresa até o Zero Trust. Agora, levando a empresa para o Zero Trust, isso reduz o desempenho, a eficiência dela, vai amarrar a empresa, ou isso não é excludente? Essas duas coisas podem ser o Zero Trust e aumento de desempenho. Ou isso são coisas excludentes? Boa pergunta, Paulo. Ou são complementares, né? Voltando ao que eu acabei de falar, na ideia primária ali de um sistema de segurança, uma aplicação, seja ela uma solução de segurança, seja ela designada para qualquer coisa, a gente logo vai automaticamente, organicamente pensar que isso vai gerar uma latência, né? Então, colocar uma capa de segurança na frente de alguma aplicação, na frente de algum ambiente, vai gerar uma latência, tá? O legal de trabalhar na Cloudflare é que a gente nasceu com a ideia de pensar fora da caixa, de quebrar esse paradigma, e a gente faz isso todos os dias. São mais de 24 milhões, esse número é um número vivo, tá? Então, assim, eu vou falar, amanhã você pode olhar na internet um pouco diferente. São mais de 24 milhões de clientes hoje utilizando a Cloudflare, e justamente boa parte dele vem para a Cloudflare buscando essa quebra, que é colocar uma solução de segurança eficaz, quebrando a latência. Inclusive, muitos deles chegam só buscando a performance, né, devido à nossa rede. E como que a gente faz isso? O Jorge mencionou, nós temos um pouco mais de 200 pontos hoje, data centers, né, em mais de 200 cidades pelo mundo e mais de 100 países. É uma rede Unicast, tem a capacidade aí de mitigação de DDoS de mais de 42 terabits por segundo. Então, toda essa capacidade, ela foi feita para segurança, mas ela está entregando hoje uma performance. Então, não pode ser excludente, são completamente complementares. E me arrisco a dizer que a empresa hoje, que não leva isso a sério, que acha que pode haver uma latência, que está tudo bem, ela está indo para um caminho de risco. Ela vai ser sempre comparada com a concorrência, e a concorrência vai estar um passo à frente dela se ela não se mover para ter uma performance junto com a segurança. Tá? Ô Diego, e por que ao desenvolver uma estratégia de Zero Trust, é importante a empresa ter visibilidade de todos os ativos e das aplicações usadas em nuvem? Bom, Tadeu, o mundo da nuvem, ele traz muitos benefícios, né? Então, quando uma empresa hoje ela sai do on-premise, que é a maneira antiga de ter toda a estrutura, e ela vai para a nuvem, ela busca esses benefícios. Porém, temos que entender o efeito de descentralização, ok? Causada, e a gente precisa reverter essa descentralização, que é justamente esse ponto. Eu ter a visibilidade de tudo que eu tenho na nuvem. Quais são os meus ativos, né? Então, imagina uma empresa hoje com 50 ativos, 50 aplicações, ela tem que acessar 50 dashboards diferentes para ela ter controle dessas 50 aplicações, né? Então, meu primeiro conselho é busque uma solução que vai integrar todos eles, que vai te dar uma visibilidade em um painel, apenas um painel, tá bom? Então, assim, a gestão e visibilidade de segurança em todos os ativos pode ser facilitada com uma solução de entrega, com uma solução de segurança que te dê tudo em um painel, independente se essa metade desses ativos está numa nuvem, um terço na outra e o restinho on-premise, né? Então, assim, há soluções hoje, inclusive Cloudflare, que te entregam a gestão dessa segurança tudo em um painel só, tá? Então, se olharmos para os últimos, até se a gente olhar para os últimos anos que foram avaliados a Cloudflare, as soluções da Cloudflare,
Cloudflare tem sempre se destacado na facilidade de gestão, visibilidade. Nosso painel ele dá muita informação que, às vezes, o próprio usuário não teria ativamente interesse de buscar, mas são informações importantes, inclusive nos quadrantes mágicos. Somos a empresa hoje que mais se destaca com a facilidade e a visibilidade das soluções e de todos os logs e eventos gerados. Tá? Diego, em cima disso que você acabou de falar, né? Que casos de uso, casos de sucesso você teria, assim, você se lembra de aplicação desses conceitos que você acabou de descrever, e conceitos e soluções da Cloudflare? Oi, Paulo. Legal essa pergunta. É sempre bom compartilhar as experiências que a gente vai tendo, né? Como uma empresa de segurança, nós somos um pouco limitados a compartilhar tudo que a gente vê respeitando os nossos clientes. Mas tem um caso muito legal no Reino Unido, que é do Woke National Academy. O Woke National Academy ele foi criado agora, em abril, devido à pandemia, tá? Como se fosse uma escola online, para ter certeza de que nenhuma criança, se eu não me engano, entre 4 e 11, ou em 4 e 14 anos, alguma coisa assim, tivesse faltando aulas, né? Tivesse perdendo esse tempo de estudo durante a pandemia, tá? Então, eu até peguei alguns números aqui para você ter noção de como que a gente ajudou e o que eles fizeram, que é até mais expressivo, tá? Eles se reuniram, um grupo se reuniu para montar 250 videoaulas, para preparar essas aulas para essas crianças, né? E entre junho e julho, eles tiveram mais de 20 milhões de aulas assistidas, tá? Atingindo aí 4,7 milhões de pessoas, e eles conseguiram arrecadar um dinheiro do governo focado para os ensinos de 4,3 milhões de euros, tá? Então, assim, financiamento do governo ajudou, claro, eles a fazerem isso, mas também eles não teriam ajuda se não tivesse a iniciativa, né, de resolver um problema ali devido à pandemia. E onde que a Cloudflare entra? Imagina você liberar acesso para milhões de pessoas, né, no meio de uma pandemia, de uma forma muito rápida, sendo que você precisa controlar toda a segurança que está por trás disso, né? Então, novamente, o Access, Cloudflare Access, ele fez a diferença pela facilidade de implementação. Então, assim, a gente está falando em milhões de views, são milhares de pessoas afetadas de forma positiva por tudo isso, mas para instalar o Cloudflare Access demorou algumas horas somadas, né? Assim, um par de dias ali, mas algumas horas somadas. Então, a gente conseguiu, com rapidez, simplicidade, a nossa equipe de engenharia, junto com a equipe de implementação da Woke National, instalar tudo isso em algumas horas. Então, assim, esse caso, para mim, foi muito legal pela iniciativa do cliente, né? Eles estão ajudando aí milhares de crianças a manterem suas aulas em dia e tudo isso. E, ao mesmo tempo, a Cloudflare, ela conseguiu ser tão rápida e tão ágil ao ponto de não tardar nem uma semana o projeto deles, com a implementação da segurança, para garantir que todos os usuários sejam legítimos, todos os usuários estão naquela lista ali de cadastrados, tendo, novamente, né, voltando ao ponto do que deve ser feito, a verificação de multifatores e tudo isso. Legal. A gente vê que tem migrações para a nuvem que são extremamente bem-sucedidas, outras nem tanto, né? E a gente vê que, sim, nunca é 100% simples. Além da equipe de TI avaliar as características técnicas, você que tem essa experiência aí, inclusive com grande experiência com a Cloudflare, o que você recomendaria também para aqueles que pretendem migrar ou estão migrando para a nuvem? O que mais é bom de olhar, né? Dicas de vocês aí, que é bom de olhar além dessa toda a qualificação técnica da nuvem que será contratada. Tá. Bom, Paulo, a gente precisa entender alguns pontos, e esses pontos são por que a empresa está indo para a nuvem,
Claro que é sempre uma escolha inteligente para a nuvem, né? Só que ao ir para qualquer nuvem, você precisa entender a localidade da nuvem, primeiramente, e essa localidade geográfica, dependendo da distância de onde ela estiver no globo, ela vai gerar uma latência. Então, a minha primeira dica é busque uma CDN de confiança, com uma solução de aceleração de tráfego. Tá? Isso vai ajudar muito a quebrar a latência e gerar um ganho de capacidade superior da própria nuvem, né? Porque as nuvens elas são limitadas, por melhor que ela seja. Os provedores de nuvem não necessariamente também eles entregam uma proteção e quase todos nem possuem uma solução eficiente, uma solução que seja até avaliada pelos grandes estudos do mercado, tá? Então, você precisa buscar a sua própria proteção. E quais são as principais proteções assim que nós precisamos na nuvem? O Web Application Firewall, famoso WAF, uma solução de mitigação de DOS, certo? Uma proteção para o DNS. Então, todos os domínios que são públicos hoje, na ligação de DNS, é interessante você ter uma proteção a esse nível. Voltando um pouquinho para a parte da autenticação, do Zero Trust, e ter certeza dos usuários que estão acessando tudo isso, até internamente, o multifator de autenticação, o Single Sign-On, que é muito utilizado, controle de acesso, e aí a gente pode entrar com outros pontos também que o próprio Jorge mencionou no comecinho, que eu acho bem legal, que é o controle DNS, que você consegue, através do DNS, gerenciar o acesso dos devices que são ativos da própria empresa. Tá? Então, assim, esses são duas características, voltando até na sua pergunta, 2 perguntas atrás, como que era ali a latência, a segurança, se deveria estar apartada da performance. Quando você vai para a nuvem, tem esses 2 pontos em mente. Você precisa buscar a sua própria performance, você precisa buscar sua própria segurança. Tá? A nuvem, basicamente, ali, ela não vai resolver esses 2 pontos para você. Tá? A Cloudflare, ela consegue maximizar a sua experiência na nuvem justamente devido à nossa rede, NCAS, que a gente brinca, que é uma internet dentro da internet. Então, a gente tem a facilidade hoje de encontrar a rota mais rápida entre o pedido daquele conteúdo até a origem do conteúdo, né? E devido à posição estratégica dos nossos data centers, nós vamos estar no máximo, em um local remoto, até no máximo 100 milissegundos de qualquer pessoa do planeta. Muito bom. Legal. Para finalizar, eu queria fazer uma colocação aqui para o Jorge e para o Diego, que é a seguinte: de modo geral, a questão da segurança em nuvem já foi superada, né? Mas muitas empresas ainda têm um certo receio, né? Eu queria que vocês me dessem qual o recado que vocês dariam para as empresas brasileiras que estão iniciando ou pretendem iniciar sua jornada para a nuvem hoje, de uma forma assim bem direta. Tadeu, é uma pergunta interessante e nós encontramos diversos tipos de clientes chegando até a Cloudflare hoje, buscando justamente essa segurança, essa confiabilidade de que ir para a nuvem não vai tirar o sono deles, né? Então, nós temos as 2 principais, se eu pudesse colocar só 2, as 2 principais tipos de cliente que nos buscam, é uma que já nasceu na nuvem, já nasceu nessa geração, e a outra que está mais acostumada a ter todo o controle, todas as caixas, tudo on-premise. Nós temos tido um índice de sucesso muito grande com os nossos clientes, inclusive a Cloudflare, ela traz já como padrão um SLA de 100%. Isso é uma garantia de que nosso serviço, o conteúdo servido pela gente, replicado e protegido, ele vai se manter 100% em funcionamento, independente do que acontecer. Essa é a pergunta que vem logo depois dessa Diego, numa situação rara de acontecer um pico, alguma coisa, e um outage, o que vocês fazem? Bom, ela paga 25 vezes o valor para o cliente de volta. Tá? Isso é um SLA, são os nossos clientes enterprise, que eu estou falando aqui. Então, uma empresa hoje, um e-commerce que está protegida pela Cloudflare, acelerado, conteúdo acelerado pela Cloudflare, ele vai ter toda essa confiabilidade no contrato também. Tá? Então, nós vamos, além de acelerar, além de proteger,
garante de que tudo vai estar 100% no ar o tempo todo. Interessante. Ô Jorge, e você, que recomendaria? Olha, eu acho que fala-se muito em transformação digital, né? O que a gente vê que antigos modelos, por exemplo, de compra de hardware para hosting, toda essa parte de store, compute, que antes todo mundo tinha em casa. Antes a gente via um movimento de grandes corporações financeiras construindo seu próprio data center. Tanto na parte de aplicação também, até um tempo atrás nós tínhamos aí a predominância de 2, 3 grandes players. Hoje, se a gente avaliar tudo que já está disponível como aplicação ERP e CRM na nuvem, é uma infinidade de opções, e eu acho que para essa parte de segurança, de performance, aquele modelo tradicional de você também comprar equipamento, treinar equipe para manusear o equipamento, ter um inventário de spare parts, fazer toda essa coordenação. Hoje você, de forma muito simples, como comentou o Diego, existem muitos casos aí que em 1, 2 horas a gente resolve um problema de ataque, né, e sobe as mais diversas camadas de proteção para um cliente num modelo de lease, de serviço, né? Então, acho que essa tendência ela já se iniciou. Hoje nós temos em nossa base grandes corporações do segmento financeiro, a empresa é 100% PCI compliant, ISO 27001, temos grandes clientes da área de e-commerce, tecnologia, então esse movimento já começou e ele também é acessível para as empresas de pequeno e médio porte, como vocês comentaram. Então, acredito que nessa balança, entre você fazer um investimento em segurança ou no seu próprio negócio e deixar a questão de segurança sendo apoiada por uma empresa que pode tratar segurança, performance e resiliência para você e você utilizar esse investimento, de repente, no seu core business, eu acredito que é um ponto a ser avaliado e considerado. Principalmente porque, se nós olharmos hoje nos investimentos que já foram realizados, né, quantas grandes redes corporativas com setup infinito de firewall e uma série de equipamentos aí estão à frente de grandes escritórios que estão vazios, né? Quantos dos grandes escritórios vão ser decomissionados até não sei quando e provavelmente quando voltem já com um dimensionamento totalmente diferente. Então, a facilidade de você criar um modelo na nuvem e poder ajustá-lo a eventos como esse que a gente vive agora, eu acredito que tenha um apelo. E como o Diego colocou, né, dentro da internet, nós somos hoje uma internet rápida, segura e resiliente e podemos atender os clientes dos mais variados portos. Bacana. Bem, nosso tempo já estourou. Eu, mais uma vez, gostaria de agradecer a você, Jorge, e a você, Diego, por nos atender, por essa participação nesse webinar, que foi muito proveitoso, muito útil. Tenho certeza que a nossa audiência aí vai tirar um grande proveito desse bate-papo nosso. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, PB, o seu recado aí. Legal. Jorge, obrigado. Diego, obrigado por enriquecerem aqui esse webinar. Obrigado a vocês pela oportunidade. Um grande abraço a todos. Obrigado a todos. Grande abraço. Um abraço, bom dia. Até logo, tchau.